sermos ministrados pela palavra do Senhor, sermos ministrados pelo Espírito Santo, podermos ser ministrados pelo louvor na casa de Deus. Meus irmãos, louvado seja o Senhor, bendito seja o Senhor por isso. Amém, irmãos? Amém. Nós queremos também cumprimentar você que nos assiste de casa. Deixa ali o seu pedido de oração, deixa ali a sua necessidade. Gostaríamos, como o pastor Bona diz aqui sempre, né, gostaríamos de... A voz eu acho que não adianta, irmãos. Eles estão tentando me dar um microfone se parece com a voz do André, entendeu? Não adianta, vai ser essa voz mesmo, não tem jeito, irmãos. Aí vocês têm que ir orar, nem que mudar o microfone. Milagre é com Deus. Mas amém, irmãos. Está dando para ouvir aí? Amém. Então, como diz o pastor Bona, deixa aí o seu pedido de oração. Nós gostaríamos de conhecer você melhor. Gostaríamos de conhecer a sua necessidade. Gostaríamos de orar por você. Vamos abrir nossas Bíblias, irmãos, aqueles que puderem. João capítulo 10. João 10, versículo 10. Amém? Diz assim a palavra do Senhor, João, capítulo 10, versículo 10. O ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. Amém. Até aqui, vamos orar ao Senhor. Senhor, nós te louvamos, ó Pai. Te louvamos por aquilo a qual o Senhor já ministrou nas nossas vidas. Te exaltamos, Senhor, pela Tua graça, pela Tua boa mão. Te bendizemos por mais essa noite, Senhor. E pela Tua palavra que é lida, o nosso clamor é para que seja ela ministrada em nossos corações. O nosso clamor nessa noite, ó Pai, é para que venhamos alcançar tudo, ó Deus, tudo que existe, ó Deus, nesta palavra, todo o tesouro que há nela, Senhor, que há nesta vida que Jesus, Ele trouxe para nós, que tudo isso seja liberado, ó Pai, que os nossos olhos se abram, que o nosso coração se quebrante, que o Senhor nos leve a um momento de experiência, de profundidade com o Senhor, ó Pai. Faz, Senhor. Se não for o Senhor, ó Pai, nada acontece, nada muda, Pai. Faz, Senhor, venha nessa noite, faça nas nossas vidas, no nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, Jesus, Ele veio trazer essa vida abundante para nós, essa vida plena. Ele mesmo disse, eu vim para que tenham vida. E algumas traduções vai dizer, e tenham em abundância, vida transbordante, vida completa. Então, meus irmãos, essa é a vida que Jesus, Ele veio trazer para nós. Essa é a vida que Jesus, Ele veio dar a nós. E Ele não só veio dar essa vida, mas Ele veio e foi o exemplo dessa vida completa, dessa vida abundante, dessa vida extraordinária, dessa vida cheia de vida, irmãos. Dessa vida cheia de esperança. Por isso uma multidão, quando ouvia, por isso uma multidão sempre o seguia, porque dele saía vida, dele saía abundância de vida. E Ele veio trazer isso para você e para mim. E o que é vida transbordante? O que é vida plena, como nós lemos? O que é vida completa, irmãos? Que vida é essa que Jesus veio trazer? Perguntei para o Senhor em oração.
Senhor, que vida é essa? Que vida plena é essa, Senhor? Que vida abundante é essa? E ele disse assim, irmãos, olha, vida abundante, vida plena, vida completa, é quando você está cheio da minha presença. É quando você está cheio da minha vida. Essa é a vida plena, irmãos. Essa é a vida abundante. E isso, irmãos, nós só alcançamos no íntimo. Isso nós só alcançamos no id, irmãos. Essa vida de Deus. Meus irmãos, o que acontece quando pegamos um peixe e tiramos ele do seu habitat natural? O que acontece? Ele morre. Não tem vida para ele. Fora do seu habitat não há vida para ele. Ele morre, irmãos. O que aconteceu, irmãos, quando 2 discípulos, eles decidem descer o caminho de Emaús? A palavra diz que havia uma orientação para eles: permanecei em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Mas 2 deles decidem sair de Jerusalém, descer caminho de Emaús. O que acontece com esses homens? Os olhos se fecham. Não reconhecem o seu Senhor. Jesus está diante deles, conversando com eles, mas eles não conseguem reconhecer Jesus, porque saíram do lugar da promessa. Havia uma orientação: ficai em Jerusalém. Meus irmãos, e quando nós decidimos percorrer o nosso próprio caminho, decidimos fazer da nossa vida como nós queremos, como nós desejamos, os olhos se fecham. A sensibilidade com o Pai se acaba. A sensibilidade com o Espírito se acaba. A vida se esvazia. Porque a vida está nele. A vida está nele. A vida abundante está nele. A vida cheia de graça, irmãos. A vida que transborda. Vida, irmãos, que dinheiro, que os seus estudos não te dá. O que acontece com Jonas, irmãos? Quando ele tem uma palavra do Senhor para ir em Nínive e levar ali uma palavra de Deus, levar ali uma orientação de Deus ali para aquele povo. Jonas decide em não ir. E a palavra diz que ele toma um caminho contrário à palavra de Deus, que ele toma um caminho contrário daquilo que Deus falou com ele. Sabe o que acontece, irmãos? A intimidade é quebrada. A intimidade com Deus, ela se quebra. Porque a vida abundante está nele. A vida abundante está quando nós ouvimos a sua voz e a praticamos. Deus quer, irmãos, que nós venhamos viver essa verdadeira vida. E o lugar da verdadeira vida está em Deus. O lugar da verdadeira vida está em Deus. O irmão deu um exemplo aqui do filho pródigo. O filho que sai da casa do pai. O filho que gozava dos cuidados do pai.
o filho que gozava da proteção do pai, mas ele decide sair da casa do pai, ele decide trilhar o seu próprio caminho. E ele termina comendo a comida de porcos. Porque é no Pai que está o verdadeiro alimento. É no Pai que está a verdadeira vida. É no Pai que está o verdadeiro gozo, irmãos. É no Pai, é em Deus, é na casa do Pai, é diante dele, irmãos. Quando saímos da casa, quando saímos da presença de Deus, deixamos de gozar dessa verdadeira vida, dessa vida abundante que Deus ele tem para nós. E quando Jesus ele fala dessa vida abundante, ele está dizendo vida abundante, irmão. É vida que transborda, é vida cheia de graça, e é algo, irmãos, que só o Espírito faz em nós, que só o poder de Deus consegue gerar em nós. Só o Senhor, irmão. Então não adianta você ir procurar essa vida em outros lugares. Não adianta você tomar caminho contrário àquilo que Deus está te dizendo, porque a verdadeira vida está nele. Meus irmãos, eu queria que ficasse algo claro para nós nessa noite, até aqui na mensagem, que a verdadeira vida está nele. As nossas maiores alegrias, as nossas maiores experiências foram em Deus, irmãos. Foram em Deus. As nossas maiores experiências de vida, a maior alegria que já tivemos, meus irmãos, não veio do homem, veio de Deus. Veio da mão do Senhor, veio daquilo que Deus fez nas nossas vidas. Veio daquilo que Ele se revelou a nós, da forma que Ele se revelou, da forma que Ele nos abraçou e nos abraça, irmãos. Então eu quero deixar claro aqui, olha, a verdadeira vida, até aqui, irmãos. A verdadeira vida, ela vem do Senhor. Agora, Deus quer nos mostrar uma outra coisa, irmãos. Não adianta para nós cumprirmos uma liturgia, não adianta para nós cumprirmos uma agenda espiritual, uma agenda religiosa, não adianta para nós, irmãos, eu subir aqui, pregar a palavra, um irmão vir aqui ministrar um louvor. Meus irmãos, não adianta. Isso não quer dizer que eu estou gozando da vida abundante. Isso não quer dizer que eu estou gozando da vida plena com o Senhor. Eu queria deixar como exemplo aqui em Apocalipse. Pedir para os irmãos projetarem Apocalipse capítulo 3, versículo 14. Podemos ser funcional, irmãos. Tudo pode estar funcionando na minha vida. Eu cumpro com o horário, eu cumpro com os propósitos que é colocado diante de mim. Eu cumpro com a liturgia. Todo domingo eu estou aqui, sou frequente à igreja, mas posso não estar gozando dessa verdadeira vida. Ser funcional, irmãos, não me dá direito à abundância dessa vida. Não me dá, irmãos. Nós vamos ler Apocalipse 3, versículo 14 ao 19, diz assim: ao anjo da igreja em Laodiceia, escreva:
Estas são as palavras do Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o soberano da criação de Deus. Conheço as suas obras, sei que você não é frio nem quente. Melhor seria que você fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno, não é frio nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Você diz: estou rico, adquiri riquezas, não preciso de nada. Não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que está nu. Dou este conselho: compre de mim ouro refinado no fogo, e você se tornará rico. Compre roupas brancas, vista-se para cobrir a sua vergonha, a sua vergonhosa nudez. E compre colírio para ungir os seus olhos e poder enxergar. Repreendo e disciplino aqueles que eu amo. Por isso, seja diligente e arrependa-se. O Senhor falando com uma igreja, irmãos, com Laodiceia. Para eles tudo estava bem, para eles tudo estava funcionando. Reflita na sua vida nessa noite. Se você quer essa vida abundante, se você quer essa vida transbordante, reflita a sua vida nessa noite. Para essa igreja, irmãos, tudo estava tranquilo, tudo estava bem, tudo era fartura. Mas Jesus dá o diagnóstico dela, irmãos. Jesus diz para ela: olha, você é miserável, pobre, cega e nua. Sabe por quê, irmãos? Porque só ser funcional não muda. Só ter compromisso, irmãos, com a agenda, só ter compromisso, irmãos, com um culto, só ter compromisso com uma reunião, irmãos, não diz nada para o Senhor. Só isso não funciona, irmãos. Jesus diz para aquela igreja: olha, compra colírio para você ver, compra vestes para tampar sua nudez. Eu estou a ponto de vomitar, eu ainda não vomitei, estou a ponto, quase vomitando, mas eu te aconselho: compra roupa, compra colírio, compra ouro provado no fogo. Jesus está aconselhando, irmãos. Jesus está mostrando o remédio para essa igreja. Jesus está dizendo para essa igreja: olha, vocês querem vida plena, vocês querem gozar dos meus cuidados, vocês querem gozar dos meus feitos, gozar da minha vida, então se vista. Veja direito. Tampe a sua nudez, tampe a sua vergonha. Sabe como nós fazemos isso, irmãos? Não é sendo funcional, mas sendo íntimos com o Senhor, estando aos pés de Deus, irmãos. É Ele que muda, é Ele que salva. O milagre vem dele, mas para isso nós temos que desejar, para isso nós temos que querer, irmãos. Para isso Deus tem que ler na minha vida, Deus tem que ver no meu coração o meu desejo por essa vida, o meu desejo por essa plenitude, o meu desejo por esse transbordar, o meu desejo por essa vida que realmente muda, irmãos, que realmente transforma, onde as pessoas nos vê e vê em nós Jesus.
É necessário, irmãos, a intimidade com esse Senhor. É necessário. Jesus, ele faz uma pergunta aos seus discípulos. Já estamos quase encerrando, irmãos. Jesus faz uma pergunta aos seus discípulos. Quem dizem os homens que eu sou? O que as pessoas aí nessa cidade dizem que eu sou? E os discípulos respondem a Jesus: olha, alguns dizem que você é um grande profeta, que você é Jeremias, é Elias. E Jesus pergunta: e vós, quem dizem que eu sou? Pedro diz assim: olha, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus dá uma resposta a Pedro: olha, Pedro, bem-aventurado és tu, porque não foi sangue e nem carne que te revelou, mas meu Pai que estás no céu. Jesus está dizendo a Pedro: olha, Pedro, você é bem-aventurado, porque você consegue ver Cristo em mim. Isaías vai dizer que não havia formosura em Jesus. A aparência dele era como de uma terra seca. Não havia nada para aquele homem ser desejado, mas a vida plena que havia nele, irmãos, fazia com que as pessoas o desejavam. Não era a sua beleza, mas Pedro vê em Jesus, irmãos, o Cristo. E agora Jesus diz para ele: olha, você é bem-aventurado. Mas a bem-aventurança agora, irmãos, só se cumpriria na vida de Pedro na medida que ele caminhasse diante da visão que ele teve, diante da visão que o Pai deu a ele. E é isso que nós queremos que a igreja compreenda, irmãos. É isso que o Senhor quer nos ensinar nessa noite. As palavras de Deus só se cumprirão na minha vida na medida, irmãos, que eu me responsabilizo com aquilo que o Senhor me mostrou, com aquilo que veio do céu, com aquilo que o Pai vê sobre a minha vida. E qual tem sido as nossas respostas diante daquilo que Deus tem falado conosco? Porque a bem-aventurança de Pedro, irmãos, agora estava na responsabilidade do caminhar dele. A bem-aventurança de Pedro estava na responsabilidade das suas escolhas diante daquilo que ele viu naquele homem, diante da visão de um Cristo. E qual tem sido as nossas responsabilidades diante daquilo que Deus tem nos mostrado, diante daquilo que Deus tem compartilhado conosco a cada culto, irmãos? Ser funcional não adianta. Ser funcional, irmãos, estarmos aqui e ouvirmos uma palavra e não trazermos respostas ao Senhor, respostas ao Espírito Santo, irmãos, não adianta. Vai ser sempre a mesma vida. Vai ser sempre a mesma coisa. Mas tenha responsabilidades. Tenha responsabilidades. Traga respostas ao Senhor daquilo que Ele tem pedido a você, daquilo que Ele tem realizado na sua vida, daquilo que Ele tem colocado diante de você. Não seja funcional, seja intenso. Seja intenso, se entregue por inteiro, se você quer essa vida de intimidade, essa vida que transborda a vida dele, essa vida, irmãos, que traz a nós o bom cheiro de Cristo, essa vida, irmãos, que nos dá
Seja responsável. Quantas vezes Deus quebrantou você nesse lugar? Quantas vezes? Quantas vezes Deus já tocou a sua vida neste lugar? Quantas vezes, irmãos? Quantos milagres Deus já operou em nós, irmãos? Mas o maior prazer dessa vida em Deus não são os seus milagres, irmãos. O maior prazer dessa vida em Deus não são as respostas que Ele nos dá diante das nossas orações. Não, irmãos. O maior prazer que o homem pode ter é de ter na sua vida a vida dele. E é isso, irmãos. É isso que precisamos buscar. Avalie a sua vida hoje. Avalie a sua vida hoje. Jesus te chama para a mesa, como nós cantamos. Há lugar na mesa, irmãos, mas sem mudança não adianta. Tem lugar na mesa, irmãos, mas sem intimidade com esse Senhor não adianta. Sem entrega não adianta. Sem dar uma resposta àquilo que Deus tem nos ensinado a cada noite, a cada culto, a cada ministração, não adianta, irmãos. O que você quer? O que você quer? Essa é a pergunta que o Senhor faz para nós nessa noite. Eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente e a tenham em abundância. O que você quer? Você quer acordar amanhã, ir para o seu trabalho, depois você vai para a academia, aquela mesma rotina, sabe, irmãos? Mas sem a verdadeira vida, sem o verdadeiro gozo, sem a verdadeira alegria, irmãos. Deus nos chama para vivermos essa vida plena, essa vida que nós encontramos nele. Não estou falando mal aqui, irmãos, de academia, de trabalho, não. Eu estou querendo dizer para você que isso não vai mudar nada na sua vida, a não ser com a vida dele em você, a não ser cheio da presença dele. Nós vamos ler aqui o último versículo, que está em Jeremias, capítulo 17, versículos 5 ao 10. Jeremias 17, 5 ao 10, diz assim a palavra do Senhor. Assim diz a palavra do Senhor, hein, irmãos? Não sou eu que estou dizendo. Olha bem o que diz a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: maldito é o homem que confia nos homens, que faz da humanidade mortal a sua força, mas cujo coração se afasta do Senhor. Ele será como um arbusto no deserto, não verá quando vier algum bem. Habitará nos lugares áridos do deserto, numa terra salgada, onde não vive ninguém. É a mesma vida, irmãos. É a mesma rotina. Nada muda, irmãos. Nada muda. Mas bendito é o homem cuja confiança está no Senhor, cuja confiança nele está. Ele será como uma árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro. Ela não temerá
quando chegar o calor, porque as suas folhas estão sempre verdes. Não ficará ansiosa no ano da seca, nem deixará de dar fruto. Essa é a vida abundante, irmãos. Essa é a vida plena, irmãos. Essa é a vida plena. As suas raízes, elas descem ao ribeiro. Ela está conectada ao Senhor. Ela sempre tem vida. Ela floresce. Ela dá fruto no tempo de seca. Essa é a vida plena. E é a vida que Deus quer dar a nós. É a vida que Deus quer dar para mim e dar para você. E o Senhor continua dizendo assim: o coração é mais enganoso que qualquer outra coisa, e sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? Eu sou o Senhor, que sonda o coração e examina a mente para compensar a cada um de acordo com a sua conduta, de acordo com as suas obras. Até aqui, só deixa projetado, por favor, o versículo 10. Jeremias 17, versículo 10. Queria ler de novo para os irmãos. Para recompensar a cada um de acordo com a sua conduta, de acordo com as suas obras. Para recompensar. Eu dei o exemplo de Pedro, quando ele vê Cristo, quando ele tem uma revelação dos céus, mas agora a recompensa, a bem-aventurança viria das suas escolhas, mediante a sua visão, mediante aquilo que Deus fez ele ver, fez ele compreender. Meus irmãos, e a recompensa, irmãos, a recompensa de vida para nós, quando nós damos respostas a Deus diante da sua palavra, quando nós deixamos de ser meninos diante daquilo que Deus está fazendo diante de nós. Seja responsável. Seja responsável. Seja responsável. Queremos recompensa, queremos poder de Deus, queremos, irmãos, ver o extraordinário acontecendo, queremos ver curas no nosso meio, mas sem responsabilidades isso não vai acontecer, irmãos. Sem nos posicionarmos, não seja, vou repetir, irmãos, não seja só funcional, seja intenso. Seja intenso, seja intenso, abrace aquilo que Deus está mostrando a você, aquilo que Deus está revelando a você. Abrace, aplica na sua vida, aplica na sua casa, aplica no seu dia a dia. Porque a palavra que é vida, ela vai gerar vida em você.